Êxodo 10. O Senhor disse a Moisés: Volte ao Faraó, pois endureci o coração dele e o dos seus oficiais, para que eu demonstre os meus sinais a eles, e também para que você conte aos seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios, e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o Faraó novamente e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe o meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre o seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca, em toda a história do Egito, seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao Faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do Faraó e suplicaram: Até quando o Faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O Faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: Iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O Faraó retrucou: Sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal-intencionado, de jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o Faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim, Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o seu território, de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem o meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte do Faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele se recusou a deixar o povo sair. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar.
Mas, onde viviam os israelitas, havia luz, como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Ele disse: Vão e adorem o Senhor. Podem até levar os seus filhos pequenos, mas deixem os seus rebanhos aqui. Moisés respondeu: De jeito nenhum. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor, nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los sair. Fora daqui! Gritou para Moisés. Estou avisando! Nunca mais apareça diante de mim! No dia em que vir meu rosto, você morrerá! Moisés respondeu: Muito bem, eu nunca mais verei o seu rosto novamente.